Salve, candidato! Sou Sérgio Rosa, seu professor de linguagens e códigos, e hoje com um tema especial para você. Vamos tratar de funções da linguagem. Olha bem, hein? Sou Sérgio Rosa e estou com você, focado no Enem. Meu caro amigo, como é que é esse nosso tratamento sobre funções da linguagem? Você, na verdade, deve estar se perguntando, para que serve a linguagem? A linguagem, na verdade, vai ser uma espécie assim, de sistema que trata exatamente das nossas ideias, dos nossos sentimentos, que pode transmitir essas nossas ideias e sentimentos. Então a linguagem está associada a tudo isso. É exatamente o elemento que vai conseguir transmitir essas ideias e sentimentos. Não tem que ser somente a palavra. Eu posso trabalhar com gestos, eu posso trabalhar com cartazes, eu posso trabalhar com questão de sonoridades, mas entenda que numa prova como a do Enem, você vai precisar muito, mas muito dessas tais funções de que nós vamos falar agora. Então vamos ao fato. Função referencial. A chamada função informativa é exatamente aquela que trabalha com o quê? Com o sentido denotativo. As palavras tomadas em seu sentido literal, muitas vezes quando você diz que aquela é uma tal função referencial, estamos diante de um texto jornalístico, de um texto de caráter científico, estamos diante de um texto de site em que trate de assuntos pautados de uma forma muito objetivada. Função referencial normalmente tem como base o referente, a palavra em si, tomada em seu sentido mais literal. Quando se trata da função conativa, eu estou adotando aqui para você a seguinte ideia, o caráter persuasivo, de tentar convencer a pessoa a quem se dirige. Portanto, ela tem como alvo exatamente o quê? O nosso receptor. Então você trata ali de mensagens publicitárias, usando muitas vezes o verbo no imperativo, o verbo no infinitivo, você vai estar dando todo o efeito à chamada função conativa. É bom que se entenda que essa é uma das aplicações mais, digamos assim, mais repetidas pela banca. Quando se trata da função metalinguística, amigos, pensa bem, a palavra fala da palavra, é o texto que fala do texto. É o texto que, na verdade, vai se explicando. Quando você tem acesso a um dicionário e que você busca aquela palavra, todas as acepções que aparecem relacionadas à palavra que você busca são exatamente o quê? As relações de metalinguagem, a palavra falando da palavra. Certa vez o poeta modernista chamado Cassiano Ricardo respondeu em tom de poesia, dizia assim, o que é poesia? E ele disse, poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Então você nota como é que funciona a tal função metalinguística, a chamada metalinguagem. Quando se trata da função emotiva, o foco é no emissor. Nós temos, sobretudo, o texto em primeira pessoa. Grava bem, galera, primeira pessoa. E você vai dizer assim, ó, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que tais não encontro por cá. Então você nota que o texto desenvolvido em primeira pessoa nos remete ao entendimento do que nós chamamos de função emotiva, também chamada de função expressiva. E aí você fica pensando, valha-me, Sérgio Rosa, quantas funções ainda, cara? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Eu apontei aqui primeiro, ó, função referencial, função conativa, função metalinguística, as que normalmente mais se repetem em sua prova. Seja focado, esteja conosco, presta bem atenção para o quinto caso. Como é que funciona o quinto caso? A função poética, os aspectos artísticos, como se desenvolve, portanto, todo o ideário de um poeta, de um cara que constrói com aquele sentido lírico. Você vai encontrar expressões, portanto, que fogem daquele panorama literal dos dicionários. Então aqui eu estaria, portanto, diante dos aspectos mais indiretos, mais metafóricos. Disso você não deve se esquecer. Quando Caetano Veloso diz assim, fonte de mel nos olhos de gueixa, kabuki máscara, sol entre azul do cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol.
Poxa, Caetano, inventivo, criador, poético. Função poética, expressão lírica. Não esquecer esses dados. Grava bem aí, candidato. Vamos passar nessa prova junto. E para encerrar o nosso trabalho, é a função fática, centrada sobretudo no canal de comunicação. É quando você testa o entendimento do canal de comunicação. O seu bate-papo do WhatsApp, com certeza, é um bom exemplo de função fática. Quando você faz a chamada e a pessoa responde do outro lado dizendo alô, e você diz, quem fala? Sou eu, Sérgio Rosa. E aí, como vai? Tudo bem? Lembra até mesmo alguns poemas em que você tem diálogos entre os tais interlocutores? Ali, com certeza, exemplo de função fática. Portanto, gente, fica seguro, vai para esta prova com toda a garantia de bom sucesso, participa das aulas conosco, seja certo de que aqui no Focus a gente vai ter o melhor resultado. Portanto, eu estou focado com você. Sou Sérgio Rosa e quero seu sucesso. Um abraço, tchau, tchau, tudo de bom.